de mais importante nós temos é quando a gente observa que ocorreram ações sociais para socorrer a população que é discriminada, que é excluída. Eu fui corregedor de presídios imensos, de cadeias enormes, e o que eu mais encontrava nessas prisões eram pessoas com alta taxa de exclusão social, especialmente negros, mulatos, pessoas que, em razão dessa falta de inclusão social, acabavam caminhando para o delito. Então, hoje nós temos uma política de cotas, ou seja, muito questionada, muito debatida, muito discutida, mas é alguma coisa positiva. Eu tenho procurado estimular e colaborado com a Universidade Zumbi dos Palmares, até me honraram com o troféu Raça Negra, com a medalha Afro-Brás, pelas ações que nós desenvolvemos do nosso lado para prestigiar os nossos irmãos que, pela cor da pele, acabam discriminados. Se não me engano, ela fica em São Paulo, né? Exatamente. E é uma iniciativa extremamente válida, porque milhares de jovens são formados e encaminhados para entidades empresariais responsáveis que fazem essa parceria. E, ao mesmo tempo que eu visitava as prisões e encontrava muita gente negra, eu visitava, olhava ao meu redor e via quase nenhuma pessoa negra, não é? Então, essa política de cotas nas universidades, essa política de inclusão social, ela motivou que a gente passasse a encontrar pessoas com outra coloração de pele, pessoas que noutra etapa estavam entre os excluídos, eles passaram a estar presentes. Então, isto são ações positivas da sociedade, de todos nós, né? Não basta ter uma norma que reprima o racismo. É preciso ter ações concretas de inclusão daqueles que foram discriminados, excluídos. Não basta punir aquele que viola a lei. Nós temos que fazer dessa violação à lei uma exceção, né? E o cumprimento da lei, a regra. O professor Bandeira de Mello dizia assim: o Brasil tem a Constituição mais perfeita do mundo, só falta o último artigo. E eu perguntava para ele: professor, mas qual é esse artigo que está faltando? Cumpra-se. Políticas públicas e educação. É necessário, necessário. Sempre, né? Bom, a gente vai para agora o intervalo e o último bloco aqui do Questão de Justiça. Eu já estou anunciando que vão voltar os dois professores, né? O professor Dirceu de Mello, quero que volte, porque esse assunto aqui tem que ser comentado e falado várias vezes para ver se tem conscientização da população. Intervalo. Você está aqui no Questão de Justiça, hoje discutindo o preconceito com duas grandes feras do mundo jurídico, o professor Dirceu de Mello, que é reitor da PUC, né? E também foi presidente do Tribunal de Justiça, e o desembargador Nelson Calandra, que aí está participativo. Você sempre vem aqui no programa, está participando de vários temas aqui do Questão de Justiça, né? E aí num pleito aí forte, aí o país inteiro aí correndo com a questão aí corporativa aí da sua área, que é da magistratura. Bom, doutores, tem uma questão que aconteceu recentemente, que foi a eleição, né? Recentemente não, já é o terceiro pleito do nosso presidente, né? E quando se volta a falar em eleição, se fala na situação do presidente ser um presidente nordestino, né? Que era encanador, torneiro mecânico, né? Na verdade, e aí não se cria uma situação, até nessa esfera, de ser um preconceito. Como é que nesse anúncio não se tem até um trato desse lado? E dos dois lados, porque isso é usado de um lado bom e do lado ruim também, não é, professor? Bom, nós acompanhamos, porque isso é a história que nós vivemos. Que houve uma rejeição inicial, indiscutivelmente houve. Não há dúvida nenhuma. Agora, acontece que, pelas suas qualidades, o presidente acabou se projetando e hoje, evidentemente, quando as pessoas se referem a essa circunstância, estão mais preocupadas até em exaltar os méritos daquele que, vindo bem de lá de baixo, acabou alcançando uma posição muito boa.
Mas até mesmo esse destaque, como o João está dizendo, não deixa de mostrar que até na afirmativa existe uma pontinha de exaltação do preconceito. Exaltação do preconceito. Aliás, já que o senhor tocou nesse terreno, embora eu seja sempre avesso a abordar questões políticas, eu, por exemplo, não vi até agora nenhum dos candidatos a enfrentar esse assunto, que é um assunto de grande interesse para toda a nacionalidade. Verdade. Não é? Um tema, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade de questionar algum dos candidatos, eu perguntaria, e o Estatuto Racial? Não é? Há quanto tempo está lá no nosso parlamento e não se fala mais nele? Não é? O doutor Calanda se referiu, e se referiu muito bem, a essa questão das cotas. É um tema controvertido. Há aqueles que aplaudem as cotas, aqueles que não aplaudem as cotas, mas de qualquer forma já foi um passo significativo na direção de um ideal a ser perseguido. Mas o mais importante nesse terreno seria o Estatuto Racial, que infelizmente está lá, né, aguardando oportunidade de ser discutido e está demorando muito no Congresso Nacional. Então, quando uma pessoa, um homem que nem o senhor chama a atenção disso, por que o senhor acha que dentro do Congresso isso não anda? Eu sei que estou puxando um pouquinho para o lado político, mas enfim, a gente vê tanta lei que deveria ser melhor aprimorada, ou colocada em vigor, e a coisa para, e as pessoas chamando a atenção disso. Eu sou obrigado a dar uma resposta assim, que talvez seja até chocante. É que, lamentavelmente, nós também não temos escolhido os nossos melhores representantes. Lamentavelmente. Sem querer discriminar ninguém, né, doutor? E, na verdade, nós escolhemos, passamos por um pleito eleitoral, escolhemos nossos representantes, e aí vem essa questão da educação, que é amplamente debatida e enfatizada pelos candidatos. Vamos ver se eles cumprem. Agora, aí nesse sentido eu pergunto, e o papel da escola nesse contexto? Nesse contexto de preconceito, discriminação, enfim, qual o papel da escola nessa linha? Mas vai me dar licença de fazer uma observação agora. Eu gosto quando pego e faço esse nosso tipo Código Penal é de 1940. Nossa, doutor. Nós estamos em 2010. E nós sabemos que o direito é dinâmico por excelência. E o mais dinâmico de todos os ramos do direito é o direito penal, que lida com o cidadão, com a sua vida, com a sua maneira de ser. Em 1999, se fez um projeto de Código Penal, um projeto. E eu, em aulas, em entrevistas, em palestras, eu dizia, não é? Vejam só a infelicidade minha, nós vamos chegar ao ano 2000 com um novo Código Penal. Né? Me arrependo terrivelmente de ter dito isso, porque nós já estamos em 2010, o projeto está lá no Congresso Nacional, esperando para substituir o nosso código, que é de 1940, porque em matéria de lei não existe essa questão de novo ou de velho. É sempre melhor mesmo a lei nova do que a lei que já perdeu, evidentemente, condições de eficácia absoluta. Está lá, inteiramente esquecido. Então, toda essa problemática, crimes através desses recursos tecnológicos que nós temos hoje, novas modalidades de infrações, o chamado comportamento audacioso e planejado de organizações criminosas que nós temos hoje, o nosso Código Penal não cuida disso. A questão da eutanásia também. Não cuida disso, não é? A eutanásia também é o projeto, cuidado. Eutanásia, ortotanásia, e assim por diante. Agora, infelizmente, é uma reforma que ficou até agora, pelo menos no papel, e o projeto não teve andamento. E o senhor que foi? E agora ele já está também desatualizado. O próprio projeto, nesta altura, já envelheceu, já não serve para os dias atuais. Porque insisto naquilo. O direito, a vivência das normas jurídicas,